Política, na Jovem Pan. Quem está antenado sobre os assuntos da política, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o país, é ele, o Piara Bosque, que já está chegando às 7h21 com a informação. Piara, já inicio te perguntando o seguinte: qual é a tendência em relação ao julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, julgamento que foi remarcado, recomeça hoje a partir do meio-dia, hein? Muito bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. Bom, nessa sexta-feira tem a conclusão do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação por aquela reunião com os embaixadores com críticas ao sistema eleitoral brasileiro. E a expectativa é de que haja realmente a inelegibilidade de Bolsonaro. Está 3-1 contra ele, só precisa de mais um voto. São 2 votos que faltam: Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, com muita tendência de ser contra Bolsonaro. Tem o voto do Nunes Marques, ministro indicado por Bolsonaro, que a tendência é de que seja a favor dele. Mas algo que já estava muito no script, muito desenhado, que ia se encaminhar para esse lado. Agora fica a expectativa: o que vai acontecer? Como é que Bolsonaro vai reagir a essa inelegibilidade? Se ele vai conclamar as pessoas a protestarem por ele, se ele vai correr o Brasil, se ele vai se colocar como esse líder de oposição. Muita gente diz que ele vai fazer como Lula fez quando foi condenado e preso, e que nunca aceitou essa condição de inelegível e colocou-se como candidato e não colocou outra pessoa no lugar dele até o último limite. Tem gente que diz que ele vai colocar um nome, tem gente que diz que ele vai correr o país na eleição municipal. A reação de Bolsonaro é a grande questão. Como Bolsonaro vai reagir vai definir praticamente tudo na política brasileira nos próximos meses. Então fica essa expectativa. Nessa sexta-feira não tem muito mistério: Bolsonaro deve ser considerado inelegível. O Piara, e falando um pouquinho sobre Joinville, né? A maior cidade do estado de Santa Catarina vai voltar a ter mais representatividade lá em Brasília, é isso? Bom, a gente falou bastante sobre, depois das eleições de 2022, sobre como Joinville perdeu representatividade na Câmara dos Deputados, porque tinha 3 deputados federais: Darcy de Matos, Rodrigo Coelho e Coronel Armando. Ficou com apenas um, o Zé Trovão, e agora recupera um posto, né? Ontem o deputado federal Ricardo Guide, que é lá de Criciúma, que é do PSD, anunciou numa entrevista coletiva que vai realmente aceitar o convite de Jorginho Melo para assumir a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde. É um movimento importante, interessante na geopolítica estadual. Ele interfere em várias questões. Está se colocando uma pré-disputa entre o PL de Jorginho Melo e o PSD de Júlio Garcia, de Heron Giordani, de João Rodrigues, também de Ricardo Guide e Darcy de Matos. Mas nesse momento tem um efeito colateral positivo para Joinville, que é recuperar essa cadeira com Darcy de Matos. Darcy de Matos, que tinha sido um nome que as entidades empresariais iam clamando muito para que ele assumisse essa posição. Ele tem uma relação muito próxima com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o que significa que ele tem condições de chegar lá jogando, de chegar lá com influência. Isso vai ser importante para o empresariado, importante para Joinville. Mas na lógica estadual, o Ricardo Guide, ele se aproxima mais de Jorginho Melo. Ele pode ser o candidato de Jorginho Melo lá em Criciúma, e é uma reação à filiação que o PSD fez de Clésio Salvaro, que era do PSDB, prefeito de Criciúma, mas adversário local de Ricardo Guide. Até então estava difícil de conjugar. O Ricardo Guide quer ser candidato a prefeito, muito difícil ia conseguir com o Clésio Salvaro tomando conta do PSD de Criciúma. Então tem uma reação aí. Jorginho Melo, o PSD tinha marcado um gol com a filiação de Clésio, e o Jorginho Melo marca um gol trazendo o Ricardo Guide para o seu secretariado. Agora, para Joinville, um efeito colateral positivo: Darcy de Matos é deputado de novo. E aumenta a representatividade por aqui. O Piara, muito obrigado, bom final de semana para você.